Olá, estudantes do 5º ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje. Então, para a aula de hoje, nós vamos precisar do caderno para você fazer as anotações, do lápis e da borracha. Vou dar um tempinho para vocês separarem o material e eu já volto. Tudo certo, crianças? Então vamos revisar o que nós vimos. Então vocês têm visto, nas últimas aulas, nós estamos estudando sobre diversos movimentos sociais, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a emancipação política do Paraná, Onde diferentes grupos se organizaram para conquistar um determinado objetivo, como, por exemplo, separar o Brasil de Portugal ou separar o Paraná de São Paulo, Nós vimos o mapa, da província de São Paulo. Eu localizei para vocês a cidade de Curitiba e na aula passada a gente conversou bastante sobre isso, Que antigamente o Brasil era dividido em províncias e o Paraná não existia. Depois de muitos anos, a gente conseguiu com que o Paraná, fosse separado de São Paulo. E aí, surgindo a nova província. Aí, hoje, nós vamos continuar falando sobre os movimentos sociais, em específico, a Revolução Federalista. Então, vou dar um tempinho para vocês colocarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema, e eu já volto. Tudo certo aí, crianças? Mas do que se trata a Revolução Federalista? Vamos descobrir? Então, olhem lá. A Revolução Federalista ocorreu no início do Brasil República. O que isso significa, crianças? Significa que quando o Brasil deixou de ter reis e passou a escolher seus presidentes, Esse foi um período muito conturbado, com muitas revoltas,
Continuando, crianças, os estados envolvidos, né, foram o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. A Revolução Federalista foi uma guerra civil que ocorreu entre 1893 e 1895 e se estendeu pelo Brasil. Crianças, o que é uma guerra civil? É quando dois grupos dentro do mesmo país se confrontam por diversos motivos. E vocês viram que a Revolução Federalista, né, ocorreu entre 1893 e 1895. Então, essa revolução durou 2 anos. Olhem agora esse slide, né? Aqui, Revolução Federalista. Quem era o presidente nessa época, né? O presidente do Brasil. Então, era, né, o Marechal Floriano Peixoto. E, crianças, no início da República, foi um período de muita instabilidade política, de muita insatisfação dos habitantes dos diversos estados do Brasil, de vários movimentos sociais, entre eles a Revolução Federalista. Aí eu trago para vocês a charge do Marechal Floriano Peixoto. Olha lá o que ele está fazendo com as reclamações, né? Então ele não estava preocupado com as reclamações que o povo tinha, né? Então, crianças, a Revolução Federalista começou, né, no governo do Marechal Floriano Peixoto, que é a primeira imagem, e terminou no governo do presidente Prudente de Moraes, certo? Continuando, olha lá, envolveu dois grupos políticos mais importantes do país, o Partido Federalista e o Partido Republicano Rio-Grandense. Os revolucionários, conhecidos como Maragatos, lutaram contra as tropas do governo federal, apelidadas de pica-paus. Olhem os uniformes deles, crianças. Eu vou deixar aí um tempinho, né, para vocês identificarem quais são as características do uniforme dos Maragatos, né? E qual a característica do uniforme dos pica-paus. E qual é a relação, né, no uniforme com o nome. Então, um tempinho para vocês observarem. Certo, crianças? Vocês conseguiram descobrir? Se não, vamos dar uma olhadinha nesse slide. Olha lá. Pica-paus. Então, florianistas eram os legalistas. O nome teve origem devido à semelhança do uniforme ao pássaro pica-pau. Então, crianças, as cores, né, do uniforme dos pica-paus eram, né, semelhantes às cores do pássaro. E aí, por isso, se deu, né, esse nome. E os pica-paus, eles eram apoiados por Marechal Floriano Peixoto. Por isso que a gente chama de florianistas. E agora os maragatos, olha lá, federalistas, fusão de federalista e parlamentaristas. Esse nome teve origem de uma região espanhola, onde seus habitantes eram chamados de maragatos. Usavam lenço vermelho como distintivo.
Crianças, os maragatos, né, receberam esse nome como se fosse uma coisa assim, não legal, uma coisa triste, né? Tipo um deboche. Depois, quando eles receberam esse nome de maragatos, no começo eles não gostavam. Depois eles foram se acostumando e eles, né, pegaram para si o nome de maragatos. Agora, crianças, eu quero que vocês façam a seguinte atividade. Então, vocês vão colocar, né, fazer um quadro de diferenças e semelhanças entre pica-paus e maragatos e vão responder por que eram chamados de pica-paus. Então, vocês têm duas atividades aqui para fazer, né, diferenças e semelhanças e depois por que eram chamados de pica-paus. Eu vou colocar, né, esse quadro para vocês copiarem, né, essas questões. Depois eu coloco aquelas informações do nosso slide anterior para que vocês possam responder essa atividade.
Certo, crianças? Então, vocês conseguiram responder quais eram as diferenças e as semelhanças, né? Ali a gente pode perceber a diferença entre o uniforme, né, dos maragatos e dos pica-paus, e a semelhança é que eles tinham o mesmo objetivo, né? Na luta, eles tinham o mesmo objetivo. E por que eram chamados de pica-paus? Se você colocou que é por causa do pássaro, né? Muito bem, você acertou, certo? Então, continuando a nossa aula, aqui eu tenho a imagem do gaúcho Júlio Prats de Castilhos e do gaúcho Gaspar Silveira Martins, que eram os políticos federalistas, né? E eles estavam insatisfeitos com o governo autoritário do Rio Grande, né? Do governador do Rio Grande, e eles aí tinham o apoio do Marechal Floriano Peixoto. E eles começaram a Guerra Civil, né? Então, eles eram representantes pica-paus. Aqui nessa imagem, eu tenho Gumercindo do Saraiva, que era o líder dos maragatos, né? E ele iniciou a revolta invadindo o Rio Grande do Sul e foram subindo. E por onde eles passavam, eles deixavam destruição e mortes. Então, olha lá onde começou, né, a Revolução Federalista. Então, começou na cidade de Bagé, né, no Rio Grande do Sul, com a tentativa de tomar a cidade. Em seguida, as tropas de Gumercindo Saraiva avançaram para Santa Catarina e estabeleceram sua base de operações no desterro atual Florianópolis. Olhem a imagem, né, das tropas. Continuando, aqui no Paraná, os revoltosos entraram por Paranaguá, Tijucas e Lapa. Olha que eu coloquei uma setinha, né, para demarcar a cidade de Paranaguá, Tijucas do Sul e a Lapa.
Certo, crianças? Continuando, os oficiais do governo, sob comando do general Gomes Carneiro, em fevereiro de 1984. Olhem essa imagem, né? Como eles eram chamados? Olha, né? Por mais que seja uma imagem preto e branco, a gente consegue identificar que eram os pica-paus. Certo, crianças? E nessa imagem eu trago para vocês o Cerco da Lapa. Vejam que eu circulei na cidade da Lapa, que fica na região metropolitana aqui do Paraná, né? Região metropolitana de Curitiba. E os lapianos, crianças, eles cercaram os revoltosos por 23 dias e eles resistiram. Esse foi um ato importante. Por que foi importante? Porque eles contiveram, né, ali os revoltosos e com isso o governo conseguiu se organizar, certo? Aqui uma imagem, né, do Cerco da Lapa. Eu vou deixar um tempinho para que vocês analisem essa imagem e eu já volto para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Certo, crianças? Então vocês analisaram a imagem, vocês conseguiram ver que aqui nós temos, né, os pica-paus e os maragatos em luta. No final da imagem, lá atrás, a gente consegue perceber algumas pessoas, os moradores da Lapa, né, os moradores da região, que eles também ficaram em meio a essa briga porque eles não conseguiam sair. Ninguém conseguia entrar e nem sair da Lapa nesses dias, nesses 23 dias. Aí, crianças, eu quero mostrar para vocês algumas imagens. Em 2017, eu tive a oportunidade de fazer um passeio onde eu fui até a Lapa e tirei algumas fotos. E eu trouxe para vocês essas fotos. Para mim foi um passeio bem importante, porque eu não conhecia, né, a Lapa, conhecia a história, mas eu não conhecia, né, os museus. Então a Lapa conserva, né, um centro histórico contando toda essa história. E aí essas imagens que eu trouxe para vocês são os uniformes, né, dos maragatos e pica-paus. Fui eu que tirei essas fotos, né, de um museu lá da Lapa. Aqui eu trago para vocês a imagem de um documento.
Então, lá na Lapa, os documentos, né, da época contando a história foram guardados, e esse documento que eu coloquei aqui a imagem para vocês é um livro perfurado por projéteis durante o cerco da Lapa. Bem interessante. Nessa imagem aqui eu trago para vocês o Teatro da Lapa, né? 3 imagens do teatro. E o que me chamou bastante atenção na história do teatro, crianças, foi que o hospital, né? Eles não podiam levar os machucados, os feridos para o hospital, porque era um lugar, né, que os revoltosos sabiam que ali era um lugar frágil. E aí o Teatro da Lapa serviu de abrigo para os feridos. Bem interessante, né, crianças? Lá na Lapa, além de toda essa história do cerco da Lapa, também tem algumas construções que são preservadas. E eu tive a oportunidade de conhecer a Casa Lacerda. Então, quem tiver, né, essa possibilidade de ir até a Lapa, conhecer a Casa Lacerda, é bem interessante, porque eles preservam a cultura, né, daquele povo naquela época. Vejam como era a cozinha, né? Eu trouxe a imagem do meio ali, eles colocavam aqueles paninhos com dizeres, né, na cozinha. Vejam como era um fogão a lenha. E aí, na última foto, a minha imagem, vejam que parece que eu tô com chinelo. Esse é uma proteção para os calçados, porque a gente não podia entrar, né, de tênis ou de sandália sem essa proteção para não danificar o assoalho. Viram que interessante, crianças? Muito bacana a gente ter essas oportunidades, né, crianças? Mas a Revolução Federalista não acabou, né, com o cerco da Lapa. Ela continuou a subir, né? Para isso, para contar um pouquinho da história de como foi, né, a Revolução Federalista aqui no Paraná, eu trago para vocês a história do Barão do Cerro Azul. Então acompanhem comigo no slide. Esse é um texto historiográfico, né, contando trechinhos sobre a Revolução Federalista aqui no Paraná. Então olhem lá. Quando Gumersindo do Saraiva entrou com suas forças, por sinal, sem nenhuma resistência, foi com a junta comercial presidida pelo homem de maior prestígio na cidade, Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Cerro Azul, que os maragatos trataram da obtenção da aviltada quantia em dinheiro sob ameaça de saque da cidade. Era difícil e perigoso o encargo. Seu principal objetivo foi salvar a população curitibana, notadamente o comércio de um saque de consequências imprevisíveis por parte dos maragatos. O barão tratou o pagamento desta quantia com o Dr. Menezes Doria, nomeado pelos federalistas. Ficaram em Curitiba durante 2 meses, passando-os em festas, espetáculos e diversões. Não concretizaram seu plano inicial de invadir São Paulo. Deram-se apenas o trabalho de ocupar Ponta Grossa e mandar contingentes de reconhecimento para Castro, donde Vicente Machado já tinha se transferido para o Rio de Janeiro. Então, crianças, o que aconteceu? Quando os revoltosos, né, a tropa de Gumersindo do Saraiva chegou aqui em Curitiba, o Barão do Cerro Azul fez uma tratativa com ele, que se eles não deixassem destruições, não precisava haver guerras, né, haver luta, e eles dariam uma quantia em dinheiro para eles. E esse foi o combinado e assim foi. Eu trago para vocês aqui a história em quadrinhos do Barão do Cerro Azul, Herói da Paz. Então, crianças, essa é a capa da história em quadrinhos
que vocês podem ter acesso aí nas escolas de vocês. Algumas escolas, né, receberam esse gibi. E se não, vocês podem pesquisar na internet, que tem, né, quem tem essa possibilidade tem para download, tá? Então agora eu vou trazer alguns trechos da história em quadrinho para vocês. Crianças, eu trago aqui para vocês o trecho da página 22 e 23, que diz o seguinte: os ouvidos curitibanos já zumbiam ao som do terror da guerra, remoendo seus destinos. O cerco da Lapa, liderado pelo valente Gomes Carneiro, manteve resistência total. A batalha já era travada corpo a corpo pelos escombros da cidade e só teve fim com a morte de Carneiro, que apenas assim rendia-se. E aí, crianças, né, a historinha vem contando né, como que se deu essa tratativa, como que, né, eles ficaram sabendo aonde as tropas, né, de Gumersindo Saraiva estavam. E aí, aqui nesse outro lado, ele diz assim, ó: os federalistas não encontraram nenhuma pequena resistência, só pedíamos paz e respeito aos curitibanos. Né? Então, a imagem do Gumersindo Saraiva e da sua tropa. Aqui, crianças, na página 24 e 25, né, tem tudo aquilo que o texto historiográfico nos disse, né, que não houve resistência e eles não tiveram aí obstáculos, né, e naquela época em que eles estavam instalados aqui em Curitiba, eles participaram de festas, de peças de teatros, né? E uma das festas é o aniversário da baronesa, que foi celebrado, né, no período turbulento, e eles queriam seguir em frente e se manteve a tranquilidade, né, que foi possível naquela época. Então, crianças, né, porém, a tratativa que o Barão do Cerro Azul teve com o Gumersindo Saraiva não foi vista com bons olhos, né? Então, alguns governantes, algumas pessoas, né, de alto escalão, eles achavam que isso não era certo. E aí, na página 26 e 27, traz o seguinte: as acusações que me fazem são falsas. Tenho consciência de que tudo que pratiquei somente obedeceu às mais nobres e puros sentimentos. Não quis aceitar conselhos amistosos para fugir. A minha fuga daria razão às calúnias e seria a confissão de que não confiava na imparcialidade dos juízes legais. Nem criminosos, nem revolucionários sou. Mal posso escrever. Então, essas são as palavras do Barão do Cerro Azul, né? Que como ele não foi visto com bons olhos, né? O governo manteve ele em cárcere. E aí, para que vocês tenham, né, a história completa, vale a pena vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre a história. Certo, crianças? Agora que nós já vimos, né, um pouquinho da história do Barão do Cerro Azul, qual foi o papel do Paraná na Revolução Federalista? Então, a resistência dos paranaenses aos revoltosos foi fundamental para que o governo federal se organizasse e evitasse o avanço das tropas de Gumersindo Saraiva. E eles encaminharam um documento, né? Aqui eu trago para vocês um trecho da mensagem de Presidente Prudente de Moraes ao Congresso em 1895, informando que a guerra acabou. Vejam, crianças, que a caligrafia da época, né, é bem diferente. A escrita também é diferente. Mas olhem lá, vamos tentar ler, né, esse trecho que diz o seguinte: cumpro o grato dever de vos comunicar a terminação da luta civil que tem perturbado a vida da República há mais de 2 anos, submetendo-se ao regime legal e às autoridades constituídas
da União e do Estado do Rio Grande do Sul. Os revolucionários depreencherão as armas em 23 do corrente. O que isso significa? Do corrente do ano vigente em que esse trecho, né, da mensagem foi escrita. Então, a Revolução Federalista, crianças, teve aí, né, uma duração de 2 anos. Olhem a imagem que eu trago para vocês, né? Aqui a imagem da Revolução Federalista, que nós vimos que foi uma guerra civil na qual aconteceu muitas atrocidades. Milhares de pessoas perderam a vida, houve prejuízos materiais à nação, né, de ambos os lados. Houve muitas mortes, muitos assaltos, massacres, certo, crianças? E aqui eu trago para vocês, né, notícia do jornal O País, em 24 de novembro de 1891, relatando, né, o fim da Revolução Federalista. Então, crianças, agora eu tenho um desafio para vocês. Eu trouxe uma imagem coberta, né, e já vou desvendar pedacinho por pedacinho. E vocês vão ter que me dizer se essa imagem se refere ao Barão do Cerro Azul, ou as tropas de Gumercindo Saraiva, ou o uniforme dos Maragatos e Pica-Paus, ou o Cerco da Lapa. Então, olhem o primeiro pedacinho. Eu já consigo identificar qual é o assunto da imagem? Ainda não, né? E se eu tirar mais um pedacinho? Alguém consegue identificar essa imagem? Vocês já viram na aula, né? Viram hoje na nossa aula. E agora? Está difícil, né? Mais um pedacinho. Outro pedacinho. Já estão se localizando? Eu acho que o uniforme dos Maragatos e Pica-Paus não deve ser, né? Porque nós temos outras características, outros elementos da imagem. E agora? O que vocês acham? Será que é as tropas de Gumercindo e Saraiva? Eu acredito que não, hein? E será que essa imagem é referente ao Barão do Cerro Azul? Agora ficou fácil, né? Se você disse que é o Cerco da Lapa, você acertou. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a anotação, né, do Cerco da Lapa no caderno de vocês.
Certo, crianças, vocês já fizeram registro? Então, crianças, nós temos aqui o Cerco da Lapa, né? Que foi um dos poucos embates que a população civil acabou se envolvendo. Como assim, professora Fran? Lembra que eu disse que a população, né, os moradores da Lapa, eles não conseguiam sair e nem entrar, né? Não tinham essa possibilidade. E aí, crianças, eu finalizo a aula de hoje, né, com essa imagem. Chegamos ao final de mais uma aula de história e eu me despeço de vocês com um super beijo e até a próxima aula.